Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Diário de Leitura, o programa do Ictus Podcast, onde a gente comenta capítulo a capítulo a leitura de livros maravilhosos. Todos os áudios apresentados aqui no Diário de Leitura foram originalmente postados no nosso canal de leitura coletiva lá no Telegram. Por lá a gente segue um cronograma de leitura para que todo mundo do canal leia com a gente e converse diariamente sobre os trechos lidos. Agora, se você não conhece o canal, perdeu a leitura de algum livro que queria ter lido com a gente, ou até começou, mas acabou se atrasando, é justamente para isso que existe o programa Diário de Leitura. Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Basta você acessar o link t.me/Clube Ictus. É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Bom dia, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Oi, Carol! Olá, Thiago. Bom dia, pessoal. Estamos no capítulo 2 do Evangelho Maltrapilho do Richard, é isso? Isso, exatamente. O nome dele não é Brennan, é Richard. Richard, Brennan Manning, Richard alguma coisa, Brennan é um apelido aí. E hoje a gente vai entrar, ele mudou um pouquinho, né, o assunto em relação ao capítulo de ontem. Eu gostei muito do começo dele, porque tem tudo a ver comigo, né? O universo parece ter sido desenhado por um matemático puro. Eu sou matemático aplicado, mas eu entendo muito o que ele está querendo dizer aqui. Bom, ele começa então a lembrar a gente, cara, ele é o criador do universo. Então ele começa a olhar para os planetas, para o sistema solar e para tudo, para pensar, cara, esse é o seu Deus. É interessante o título do capítulo, é Majestosa Monotonia, que eu achei bem estranho no começo, mas no final ele se explica aí. Sim, eu gostei bastante. Ele traz algumas informações que, assim, pra quem olha de primeira fala, por que eu tenho que saber que a Lua tá a 320 mil quilômetros da Terra e etc e tal. E no próprio início ele já fala que o grande projetista, que no caso é Deus, não deixou nada para o acaso. Então é muito legal, porque você parar para pensar, Deus ele criou o universo, criou tudo, e ele sabia exatamente a importância que cada coisa teria, né, para o bom funcionamento da Via Láctea. A gente não é capaz de confirmar as informações que ele está aqui, ou se for um erro de tradução, alguma coisa, eu achei muito absurdo, assim. Mas, por exemplo, ele diz que se a crosta da Terra fosse apenas 3 metros mais grossa, não haveria oxigênio, e sem ele toda a vida animal morreria. Cara, 3 metros é tipo 2 vezes eu já passo a 3 metros, sabe? É muito pequeno, assim. Pensando num contexto de planeta, é uma casquinha de alumínio super fininha, assim, sabe? É ridículo. É a mesma coisa para os oceanos. Quando a gente pensa aqui no nosso... vamos para o litoral, na praia, afunda um pouquinho, mas quando você vai para o fundão, assim, lá no alto mar, a profundidade é imensa. E aí ele diz, se os oceanos fossem uns poucos metros mais profundos, o dióxido de carbono e o oxigênio teriam sido absorvidos e nenhuma vida vegetal poderia existir. Poucos metros, para mim, é tipo 10, 15 metros. E num contexto de alto mar, é nada também. Verdade. Então, eu fiquei meio assim, se essa informação em metros aqui, pelo menos essas duas, vale. Mas eu também não tenho a menor ideia de como confirmar ou desconfirmar isso. O que não tira a questão do que a Carol falou, que realmente Deus colocou a coisa toda num equilíbrio tão perfeito que tem que existir um Deus por trás. E aí, se você for atrás de assuntos como design inteligente e tal, que não tem nada a ver com esse livro, ele vai passear por esse tipo de argumentação. O que eu achei legal, assim, é porque, infelizmente, talvez a minha geração, não sei, aprende que os homens inteligentes, ou a inteligência, ela surgiu depois da Revolução Industrial. Não sei se eu estou sendo clara. Mas quando a gente pega a Bíblia, que é um livro teoricamente, mas não tão teoricamente antigo, né? Foi escrito mais de 2000 anos atrás. A gente vê que Jó, ele fala, né, ele ainda dá esse exemplo, Jó 26:7 fala, né, que ele faz pairar a terra sobre o nada. Como eles tinham essa informação, né? Então é importante a gente saber que Deus, ele sempre se apresentou de uma forma inteligente, né? Então as pessoas sabiam que existia todo um ecossistema, etc. E Davi também fala, né? Ele até diz lá em Salmo 40:26.
levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome, por ele ser grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Então, você vê, Jó, Davi, Antigo Testamento, eles já tinham essa noção, né, de que existia estrelas, sol, lua, e, óbvio, Gênesis, né, fala na criação, né, que Deus criou o sol, a lua, as estrelas. Então é importante a gente lembrar que eles eram tão inteligentes, são muito mais inteligentes do que nós somos, né? Isso, e o sistema já funcionava muito antes da gente entender o funcionamento dele, né? Pois é. Eu achei muito bonito ele trazer isso para fazer a gente também pensar que antes de eu pensar, de eu nascer, já existia aí uma vida, né? Sim. Quando a gente olha assim para a natureza, a gente vê no Novo Testamento Paulo falando sobre a revelação geral, por exemplo. Uhum. Para quem conhece um pouquinho, tem a revelação geral e a revelação específica. E na geral é Deus se mostrando ao mundo que ele existe através da natureza. E é isso que como este capítulo faz, né? Ele não mostra quem é Cristo, ela não é capaz de conduzir uma pessoa à salvação, porque pela revelação geral a gente não fica conhecendo o evangelho, o sacrifício de Cristo, nada disso. Mas pelo menos ela tem a função de despertar a curiosidade da pessoa para que ela saiba que, olha, existe um Deus. E aí ela vai atrás de uma informação mais apurada. E, bom, já que existe um Deus, o que eu preciso fazer para me relacionar com ele e tal. Mas também não é isso que o autor está querendo trazer nesse capítulo. No começo até parece um pouco meio, nossa, o que é que ele está viajando aqui, né? Mas, na verdade, ele traz isso para nós, humanos, no meio da página 35 lá, quando ele cita Salmo 8, ele fala os 4 primeiros versos e no final dessa citação ele fala, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Então ele está falando, cara, Deus é tão grandioso, ele se preocupa com coisas tão universais assim, e a gente tá aqui falando só do homem, sabe? Uma poeirinha em tudo isso. E aí, lembra, ele tá falando sobre o amor, sobre graça. Então ele tá querendo dizer, olha, esse mesmo Deus que construiu tudo isso, ele também construiu o homem e o homem como centro da criação. De tudo isso, o homem é o único que tem a imagem e semelhança de Deus. E isso faz, se não faz, deveria fazer explodir na nossa cabeça uma bomba e falar, cara, como isso? E aí ele leva mais ou menos para a ideia de, olha como nós, seres humanos, temos importâncias diante de Deus. E como a gente usa de desculpas, né? Ele fala que se nós fôssemos homens e mulheres de oração, a gente ia entender isso na sua totalidade e não ia ficar usando de desculpas. Mais pra frente ele até cita Jonas, né? E como a gente usa de desculpas para não entender ou não desenvolver o amor e a graça, né? Na página 38 ele abre, o Deus gracioso encarnado em Jesus Cristo nos ama. E aí ele faz a ponte da graça, né? A graça é a expressão ativa desse amor. E aí se a gente for pensar nesse Deus grandioso, é o mesmo Deus que planejou a vinda do seu filho, Deus, para morrer por um pó, por uma poeira, que somos nós. E aí ele fala que ele dá um exemplo de um pastor que ele conhecia que estava dando um estudo bíblico numa igreja baseado em Gênesis 22, né? Que é onde Deus ordena que Abraão pegue Isaac e ofereça lá como sacrifício no Monte Moriá. Um dos congregantes falou, não, peraí, eu tô saindo dessa igreja. E aí o pastor fala, mas por que que aconteceu? E aí ele fala assim, porque quando eu olho para esse Deus, o Deus de Abraão, eu sinto-me mais próximo do Deus verdadeiro. Não esse sofisticado e escrupuloso Deus do Rotary Club, a respeito do qual ficamos tagarelando aqui nas manhãs de domingo. Então, eu acho que muitas igrejas acabam perdendo realmente essa coisa, né? De apresentar o verdadeiro, amoroso e gracioso Deus, né? O que eu entendi, pelo menos, que ele faz aqui é, olha, o universo é grande, o ser humano é pequeno, ainda assim Deus ama o ser humano de uma forma absurda. Sim. E isso não quer dizer que nós somos os protegidos de Deus no sentido de que nada de ruim pode nos acontecer. E aí ele faz essa dicotomia. Ao mesmo tempo,
o filho do pai, rejeita o Deus de cores pastéis que promete que nunca vai chover no nosso desfile. E aí ele lança esse exemplo que a Carol mencionou agora, lembrando desse cara que quer sair da igreja por causa da história de Abraão. E aí ele fala, olha, nossa vida vai ter lutas, a gente vai ter dificuldades mesmo. E aí ele começa a fazer uma dicotomia entre o Deus dos legalistas e o verdadeiro Deus. Ele faz uma gangorra bem interessante, que ele vai conduzindo o texto dele para a gente perceber que muitas vezes nós entendemos Deus à nossa imagem e não o contrário. É nós que somos a imagem de Deus. No entanto, nós, as igrejas, pelo menos boa parte dessas igrejas, elas constroem Deus conforme convém para elas. E pregam esse Deus conforme convém para elas, ou pelo menos elas enxergam um Deus de um jeito diferente. E aí surge aquela monte de bizarrice que a gente já tá cansado de ouvir por aí, né? É verdade. E aí, um bom exemplo que ele dá é o de Jonas, né? Que Jonas, ele não se incomodou em ser jogado do navio no mar, morrer por aquelas pessoas, porque afinal de contas ele sabia que... Pela tripulação ímpia, né? Isso, exato. Mas ele ficou indignado quando os ninivitas creram na palavra. Porque o que o Brennan fala aqui, ele via Deus como, opa, Deus pertence só ao meu país, à minha nação, ao meu povo. Ele não serve para as outras pessoas, né? E às vezes a gente tem isso, né? Não, a minha religião, o que eu acredito é o certo, pronto e acabou. E a gente esquece que Deus, ele é de todos, né? Nem sei se eu posso usar esse tipo de fala, mas ele criou a humanidade, né? Sim. E ele tem amor por todos nós, né? O Brennan, como você tá com medo agora, ele fica muito no limite do universalismo. Teve até uma hora que universalismo é a ideia de que todos serão salvos. Sim. Teve até um texto aqui que eu tive que reler umas 3 vezes para concluir de que ele não estava defendendo o universalismo. E de fato nós não defendemos isso, tá? Eu terminei o Evangelho de Marcos hoje e Jesus falou, olha, quem crer vai pro céu, quem não crer não vai. É muito claro, assim, sabe? Não tem dúvida alguma quanto a isso. Mas o que ele está tentando dizer é que Deus se preocupa, como a Carol falou. Deus se preocupa com toda a humanidade. A vontade dele, isso é bem expresso na Bíblia, é que todos fossem salvos. E aí vai ter uma questão teológica da vontade permissiva e a vontade absoluta, que não é o mote aqui. Mas o fato é que, em algum sentido, Deus realmente gostaria que toda a humanidade fosse salva. Isso. Eu achei muito bonito isso, né? Porque às vezes a gente se torna meio elitista, né? No sentido de que, eu sou salva, então tá bom, eu vou procurar uma igreja legal pra mim e... Que vai ter o meu perfil de pessoas, o meu... Isso. O meu nível social, sabe? Esse tipo de coisa. E aí ele dá até que um exemplo da senhora... Turpin, não sei, que é um conto da Flannery O'Connor, que era uma mulher que ela era farisaica. Não que ela fosse fariseu no sentido literal da coisa, o estilo dela era como os fariseus, é isso. Isso. E ela tinha pouca consideração pelos negros e pelos brancos pobres. Ela também odiava os deficientes e os doentes mentais. E... à noite, na cama, ela ficava se perguntando quem ela seria se não pudesse ter sido ela mesma. E aí ela vai até um consultório médico e tal, e lá ela é atacada por uma jovenzinha, né, que fala, você é uma porca velha. E o mundo dela se despedaça, né? Até então a gente pode entender que ela era uma cristã, ou pelo menos uma conhecedora da palavra, mas ela não vivia como um cristão deve viver, né? Era o meu Deus, né? E o meu Deus não é o seu Deus, entende? O meu Deus é muito melhor que o seu. Porque ele me faz ser melhor. É muito contorcida, mas é muito real, né? Esse pensamento, né? No fim desse conto aqui que ela vê as pessoas indo pro céu, pessoas diferentes, né? Todas as pessoas da qual ela achava que não eram dignas, porque ela não as achava dignas, estavam lá, nessa visão dela, indo para os céus, né? Então, os negros, os brancos pobres, os doentes mentais, os deficientes, estava todo mundo lá, ainda fala aqui bem legal, né? Tava todo mundo fazendo uma barulheira, né? E os ricos vão também, né? Isso que é interessante. Vai todo... Exato. A questão é que vai de todo tipo de gente, é isso. Uma coisa que o Tan, ele costuma falar, pessoal, é que todos nós vamos viver juntos nos céus. Quando eu digo todos nós, os salvos, ok? E que às vezes a gente tem que tomar cuidado do jeito que a gente vive aqui na Terra, porque quando a gente for lá pro céu,
a gente vai se esbarrar, né? É. Então, Ele termina essa história mudando de história, né? Mas ele fala: uma amiga minha disse-me anos atrás que a única coisa que a deixava incomodada a respeito de ir para o céu é que ela não vai poder escolher os que se sentarão ao seu lado na mesa do banquete messiânico. Faz pensar, viu? ai, ai, é complicado, né? Mas esses ciúmes que a gente gera por Deus, como se Deus tivesse uma casta específica, e acho que muito disso, como ele mencionou aqui, vem da origem dos judeus, porque tinham esse negócio, é meu, é meu, é meu. Tanto que no Novo Testamento, Deus fala: olha, eu vou deixar vocês, judeus, de castigo aqui por um tempo, porque agora eu vou tratar com os gentios, eu vou salvar os que eu tenho por ali, depois eu volto e tiro você do castigo e aí você vai entrar. Se a gente for para a parábola do filho pródigo, é muito isso, é o filho mais velho, o filho que ficou com o pai, que é a representação dos judeus, ficando bravo, porque Deus está tratando de alguém que não merece, sabe? Como se ele merecesse. E se a gente for fazer uma ponte entre podcast e a nossa leitura, hoje está indo no ar o episódio do epílogo sobre o Até que Tenhamos Rostos. E a gente vai passear muito disso no assunto, porque a gente vai perceber que a protagonista Orual, ela tinha muito esse negócio, não com Deus, né, mas com a irmã, de é meu, eu não vou dividir ela com ninguém, sabe? No entanto, Deus está aí para todos. Mas eu vou ser bem sincera com você, Thiago, que por muitos anos eu defendi o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Então, por muitos anos essa parábola foi me apresentada, inclusive em peças teatrais dentro da igreja e tudo, como olha o amor de Deus e o personagem principal sendo o filho pródigo. Mas se você for ver de verdade, na parábola, o personagem principal, que dá o motivo para Jesus contar ela, é o filho mais velho. Porque ele está usando essa história para criticar a sociedade judaica da época. Exato. E a gente às vezes acaba fazendo isso, né? Quando uma pessoa que, sei lá, estava longe dos caminhos do Senhor volta, a gente volta, voltou? Ah, quer dizer que você vai, apronta, faz tudo o que você quer e depois você volta? E não, a gente não pode pensar assim, não podemos agir dessa forma. Faz um eco com a leitura de ontem, com a hipocrisia que a igreja tem quando ela manda as pessoas para fora, não que ela não deva, eu defendo sim a disciplina eclesiástica, mas às vezes elas passam o cadeado no portão e não deixa a pessoa retornar, sabe? É tão bizarro esse negócio. É verdade. Em seguida o autor começa a falar dele mesmo, né? E eu achei muito interessante que ele dá um exemplo dele, mas antes disso ele fala sobre 2 pecados que existem. E pelo que eu entendi isso aqui, isso é mais dentro do catolicismo. Mas a gente tem um pouco desse reflexo dentro do cristianismo também, né? Que é o pecado mortal, que era mais sério, e o pecado venial. Lembrando que essa questão aqui eu nunca vi dentro, pelo menos da minha igreja, no sentido de que, existe esse pecado venial, que não é tão ruim, e o pecado mortal, que é um pouco mais ruim. Pecado é pecado, né? E aí ele dá um exemplo que eu achei muito engraçado. O exemplo que ele conta aqui é de uma pessoa que não come carne às sextas. De fato, essa foi uma ilustração estranha para mim. Mas se a gente lembrar que ele tem origens católicas, eu não sabia que católicos não comiam carne às sextas, ou pelo menos que teve isso. Mas aí pra ele mim fala... era só Sexta-feira Santa. Então. Mas aí ele fala, olha só como a gente fica racionalizando e pensando. A gente, cristão evangélico, pode não ter esse exemplo como uma referência pra gente, mas com certeza a gente tem vários outros que é só trocar as figurinhas aqui, que é o mesmo discurso interno, a mesma briga interna. Basicamente a história conta de um cara que foi pra um estádio, o Yankee, acho que é um estádio de beisebol, e é uma sexta. E aí ele fica na luta, porque ele não pode comer carne, mas ele tá morrendo de vontade de comer um cachorro quente no estádio. E meio que cachorro quente em estádio de beisebol, eu sei que é tipo pipoca no cinema, assim, sabe? E aí ele fica, não, eu posso comer? Não posso comer. Não, porque se eu não lembrasse que hoje é sexta, eu comeria e seria um pecado venial, que é aquele pecado que pode ser facilmente perdoado. Aí eu vou no sábado lá, me confesso pro padre e tudo bem. Mas eu sei que é sexta, tá tendo jogo, hoje é sexta. E aí, então, será que esse pecado venial não vai se tornar um pecado mortal? Porque não é um pecado que eu cometi sem querer, um pecado bobo. É um pecado que eu cometi de propósito, sabendo que era pecado. E aí ele fica, tá, mas e se eu comprar um cachorro-quente e só lembrar que é sexta e no meio do cachorro-quente? Eu devo terminar o cachorro-quente? Ou eu devo jogar fora? Mas se eu jogar fora, eu tô desperdiçando comida, o que também é pecado. E aí ele fica nessa...
é muito engraçado, porque é o que a gente faz o tempo todo, quando a gente tá tentando não pecar e ao mesmo tempo a gente quer fazer algum pecado, cometer algum pecado, e fica nessa briga. Achei bem legal, de verdade, essa história. Mas a Carol pulou uma coisinha que eu não queria pular. Se a gente voltar algumas páginas aí, acho que tá na 44, 45, ele começa a falar sobre como nós devemos conhecer a Deus. Ele faz uma dicotomia entre as pessoas que estudam academicamente sobre Deus e as pessoas que vivem Deus. E aí ele diz, o mero conhecimento acadêmico não pode sozinho revelar-nos o evangelho da graça. O que ele está tentando dizer aqui é que não é racional a coisa. Não que a coisa seja burra. Mas a gente não tem que se aproximar de Deus por causa da razão. A gente tem que se aproximar por causa do relacionamento com Ele. Tem até uma citação longa do Martinho Lutero, muito legal. Eu até pus um trechinho na minha conta lá no Twitter. Aliás, se alguém está ouvindo aqui e não segue, eu sou @vulgutan lá. Mas enfim. E eu @somente Carol. Isso. E o Lutero diz assim no final da citação dele aqui, vão para a própria Bíblia, caros cristãos, e não permitam que as minhas exposições e a de outros estudiosos sejam mais do que uma ferramenta que capacite a edificar de forma eficaz, de modo que sejamos capazes de compreender, experimentar e habitar a simples e pura palavra de Deus. Por que é importante essa fala nos dias de hoje, principalmente entre os cristãos aí que estão empolgados? E eu já passei um pouco por isso na minha vida. Porque conforme você vai se empolgando dentro do cristianismo, dentro das coisas que a gente vai ouvindo, você vai chegar um momento que vai perceber que está lendo mais livros sobre a Bíblia do que a própria Bíblia. Sim. Você está se apoiando nos pastores midiáticos aí, ou no fulano, no ciclano e no beltrano, e está se esquecendo de ir para a fonte. Eu até fiz uma notinha de margem aqui, vá direto à fonte, em vez de ficar só tomando água de cisternas. Cisternas era um buraco no chão onde eles traziam as águas da fonte, colocavam lá para estocar e as pessoas terem acesso à água. Mas a gente tem acesso à fonte. Por que a gente vai ficar só restrito às cisternas? Cuidado que eu também não estou dizendo que você não deve consumir, porque da mesma forma que você ouve uma pregação, você pode se aproveitar de pessoas que estudaram muito mais do que nós, para conhecer um pouco mais, só que não é lá que o seu relacionamento com Deus vai ser desenvolvido. O seu relacionamento vai ser no momento em que você sentar quieto no seu quarto, abrir a sua Bíblia e Deus falar com Deus diretamente. As palavras foram dele. Deus falar diretamente com você e você falar com ele através da sua oração. É aí que o relacionamento é desenvolvido. O resto, como o Lutero falou aqui, o resto não pode ser mais do que uma ferramenta que vai ajudar a gente a capacitar e a edificar. Mas não abandone a sua Bíblia. Não ache que você é burro, não ache que você é ingênuo, ou qualquer outra coisa desse tipo. Não se deprecie a ponto de falar, eu não entendo a Bíblia, ela é muito complicada. Cara, é lá que Deus está falando. O resto são pessoas falando sobre ela. Sim. Uma vez eu ouvi uma ilustração muito legal sobre essa questão do que você falou, que dois amigos estavam conversando e um dos amigos falou assim, eu acho que eu vou sair da nossa igreja, não tô aprendendo nada lá, eu não consigo entender o que o pastor fala. E aí o outro amigo fala, o que você comeu ontem? O que você comeu antes de ontem? Porque eu não lembro o que a minha esposa fez pra mim, mas eu sei que o que ela fez me alimentou e me fortaleceu. Então a igreja é a mesma coisa. Você vai pra lá, às vezes você pode não lembrar de tudo que você aprendeu, mas você tá sendo fortalecido, né? O que vai ser memorável pra você foi o dia que você saiu num restaurante chique e comeu uma carne que você nunca come, ou coisas desse tipo. Mas não é esse alimento que te alimenta no dia a dia, é o arroz e feijão em casa, né? Exato, então é muito legal você começar a fazer esses paralelos, né, com a sua própria vida, né? E aí, fazendo eco muito, que também foi o capítulo 1, essa coisa de, qual é a nossa parte? Então, o que a gente faz para conquistar um espaço, uma salvação, até em último? Ou, no outro extremo aí, então se Deus que cuida de tudo, a minha vida, vou seguir do jeito que for e não importa. Ele dá um resuminho interessante. No meio da página 46, ele diz, em essência, há uma única coisa que Deus pede de nós, que sejamos homens e mulheres de oração, gente que viva perto de Deus, gente para quem Deus seja tudo e para quem Deus seja suficiente. Essa é a raiz da paz. Temos paz quando o Deus gracioso é tudo que buscamos. Quando começamos a buscar qualquer coisa além dele, nós a perdemos. Muito bonito, né? Muito. E ele encerra o capítulo afirmando que, olha,
A gente só vai conseguir lutar contra os pecados e fazer essa parte que nos cabe no momento em que a gente começar a enxergar Deus da maneira certa. Começar a não se afastar dos pecados por causa de um medo de condenação, mas por causa do amor que a gente tem por Deus. Eu demorei um pouco para entender o que ele estava querendo dizer com isso, porque eu reconheço que muito do que eu deixo de fazer e pecados que eu tenho vontade de cometer é esse negócio de não, eu não posso, não, eu não posso, eu não posso. E é difícil lutar assim. No entanto, se a gente mudar a visão da coisa, a gente começar a pensar, eu sei que nos dois contextos a gente sabe que tal coisa é errada. Se eu começar a pensar, olha, eu sei que é errado e eu sei que eu vou entristecer o meu Deus porque eu o amo, então eu não vou fazer isso. Se a gente for pensar num paralelo terrestre aqui, um marido, por exemplo, que está pensando em trair a esposa, ele pode tentar lutar contra no sentido de, não, isso é errado, eu não posso fazer. Ah, mas vai me dar prazer, que sei o quê. No outro lado, ele pode pensar pela esposa e falar, se eu fizer isso é errado, e nos dois casos é isso, mas se eu fizer isso, é ela que vai sofrer. E aí eu tô focando a motivação de eu não cometer algo por causa do amor que eu tenho por alguém que tá fora de mim, entendeu? Eu, pelo menos, foi o jeito que eu entendi, não sei se eu dei uma viajada ou não, já era de noite quando eu tava lendo esse capítulo. Mas assim, foi isso que eu entendi que ele estava dizendo em relação, olha, você tem que buscar a santidade não por temor, não por medo, mas pelo amor que você tem a Deus. E aí eu falei, cara, é mais interessante mesmo pensar a vida e a luta diária dessa forma. E assim, o interessante é que quando você entende isso, que não é pelo temor e sim pelo amor, você também começa a se aceitar, né? E deixar de ficar preocupado com que, o que vão pensar de mim? Mas vão achar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Porque você vai estar focado na coisa certa, né? Como sempre, é tirar os olhos do eu, matar o ego e se preocupar mais com Deus, né? Verdade. E aí, pra mim, ele finaliza o capítulo de uma maneira majestosa mesmo, né? Ele começa, esse capítulo começou com um hino de louvor ao poder de Deus manifesto nas obras da criação. O Evangelho da Graça elimina qualquer aparente dicotomia entre o poder de Deus e o seu amor, pois a obra de criação é um ato de amor. O Deus que lançou das pontas dos seus dedos esse universo repleto de galáxias e estrelas, pinguins e mergulhões, gaivotas e pelicanos, pomerâneos e poodles, elefantes e sempre verdes, papagaios e carunchos, pêssegos e peras, e um mundo repleto de filhos, feitos à sua própria imagem, é o Deus que ama com majestosa monotonia. E qualquer um que tenha experimentado o amor do Senhor da dança poderá lhe dizer, monótono não é sinônimo de tedioso. É isso aí. E aí ele explica o capítulo, ou o título, né? E aí eu fui pro dicionário para ver o monótono. Não sei se você fez isso. Não, qual é a definição? Então, a gente pensa em monótono como chato, né? Até tem essa definição lá, mas tem lá, que não sofre variação nem demonstra novidade, que se repete incessantemente, invariável, de um tom único, uniforme, sem variação. E esse é Deus, né? Ele não é chato. Ele fez a coisa perfeita desde o início, e o que o autor está querendo dizer aqui é, Deus vai ser sempre o mesmo com a gente. Ele não vai mudar. O seu amor não vai mudar, a sua graça não vai mudar. Esse é o Deus monótono nosso. E que bom, né? Porque Amém, graças oscilante já basta a gente, né? E é isso, a leitura do livro está sendo bem legal. Amanhã a gente vai ler o capítulo 3, vai ser certinho. O nosso cronograma diz um capítulo por dia, a gente vai matar ele em 11 dias. Sim. E tá bem gostoso, assim. Eu acho que tá sendo um contraponto bem interessante entre o primeiro livro que a gente leu, que foi uma ficção aventuresca e tal. E agora a gente tá voltando um pouquinho e essa dança faz bem pra gente, eu acho. É isso. Então amanhã a gente volta com o capítulo 3. Se vocês têm algum comentário, sugestão, reclamação, favor usar o chat para isso. Vamos ficar extremamente felizes e gratos. E até amanhã, pessoal. É isso aí. Até amanhã. Tchau, tchau.